noite. Eu sou o professor Pablo, né? Estou aqui substituindo o professor Ângelo, né? Que estava ministrando as aulas aí de qualificação, né? De eletricista de distribuição. E, né? Eu já quero assim, pedir desculpa para vocês que houve um imprevisto aí e não tinha dado para a gente iniciar. Foi ontem, né? Aí daí eu já pedi para o coordenador aqui abrir uma OS o mais rápido possível e a gente fazer essa aula de reposição. Então, aí eu estava olhando aqui, né? São duas turmas hoje. É uma de Taguatinga e outra. Deixa eu dar uma olhada aqui. E do Gama, né? É isso mesmo. Ah, aí eu pedindo desculpa aí mais uma vez aí que tava. Os nomes aí estavam trocados, né? Eu estava até achando que era de outra localidade aqui. Mas já está tudo resolvido aí. Então, gente, como é uma UC, eu vou compartilhar aqui o navegador com vocês, que aí vai ficar mais fácil aí da gente entender essas atividades aí, né? Na verdade, é uma atividade, eu dei uma olhada rápida aqui, mas aí no decorrer da aula a gente vai ver juntos aqui e vamos recordar alguns. Eu vi que é módulo específico 2, né? Vocês já estão no módulo 2, então você já tem já um conhecimento já tá razoável. Eu queria fazer uma pergunta aí, vocês já estão em aula prática ou tá só ou ainda estão na teoria? Pablo, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro. As aulas continuarão sendo às quartas-feiras? Olha, eu vou olhar o cronograma aqui, é porque como eu tive que assumir aqui rápido, no meu horário da quarta-feira tá chocando. Então, mas aí a gente o mais rápido possível vai. Por isso que eu peguei essa aula toda, né? Que aí vocês, ó, deixa eu compartilhar aqui, Certo. compartilhar aqui com vocês, que aí estão vendo o navegador aí, né? Tanto a turma aí de Taguatinga, né? E a turma aqui, ó, do Gama. O cronograma, vocês vão, né? São de turmas diferentes, porém vocês vão estar enxergando a mesma coisa. Aí por isso que eu coloquei nem tinha um link ainda, né? Aí eu coloquei esse link aqui, e aí como eu vi que essa UC aqui são duas aulas, né? De uma hora aqui, aí eu resolvi hoje estender, né? Que nesse horário aqui eu tenho outras web aulas, mas como essa UC em questão ela está de recesso, aí eu pude atender vocês esse horário aqui. Mas assim, eu vi que são duas aqui, é por isso que eu coloquei até as 22 horas, né? Que aí a gente vai ver o passo a passo aqui, como é que faz essa tarefa desse projeto, né? E aí então assim, reforçando aqui, né? A situação de aprendizagem, ela já está aberta, né? A, a, se eu não me engano, o Ângelo ele falou que já tinha corrigido já todas, né, da UC anterior. Então aqui, ó, aqui seria ontem, né? Tá sendo hoje aqui. Aí eu dei essa estendida aqui, mas aí eu quero ver porque eu tenho que encaixar vocês nas outras UCs, né? Eu só abri aqui o arquivo de vocês da apostila, deixa eu ver, manutenção de redes. Eu vi aqui que é interessante, aqui tem uma. Olha, vocês estão na 2, né? Deixa eu até compartilhar aqui que eu achei interessante. Pablo, então na Sim. quarta-feira que vem não é certeza que seja na quarta, pode ser outro dia novamente. Isso, Aí você avisa isso. com Aí, antecedência. assim, aviso. E aí, por isso que eu dei essa. Porque, como eu vi aqui que são uma hora, né, de aula,
Aí eu já estendi aqui, né, para caso a gente tenha um choque aí, a gente consiga alinhar tudo hoje aqui. Certo, Mas assim, vocês não vão ficar prejudicados. Sim, pois certo. não, Marcelo. Respondendo sua pergunta, nós não tivemos nenhuma prática, é só teoria. Foi Ah, uma por das, enquanto, foi uma das reclamações que nós fizemos no início, aí depois o colega do curso falou que se alguém que estiver fazendo o curso for arrumar emprego numa empresa dessa, ela dá um treinamento, e aí o pessoal entendeu que estava bom dessa forma. Aí nós só teoria, não tem nada prático até o momento. beleza. Então, assim, junto com essa matéria aí de manutenção de redes, então então, assim, como vocês, e assim, é uma pergunta, algum de vocês trabalha já na área, ou é a primeira, como diz um colega meu, a primeira vez na televisão que vocês estão fazendo essa? Pois é, no meu caso, é a primeira vez eu comecei a ter contato com essa matéria aqui. Ah, sim. Foi até um dos motivos de eu estar fazendo esse curso, porque não exigia conhecimento na área de parte elétrica. Eu achei estranho, mas aí eu consegui fazer a inscrição e estou aqui. Mas tem pessoas aí que já trabalham na área. Aí Ah, sim. eles podem Não, falar. é o seguinte, é porque assim, tradicionalmente, por exemplo, o eletricista, antigamente, né, o eletricista predial, como se diz, era só vontade de trabalhar. Esse era o único, pasme, né? Não estou contando piada. Mas assim, eu sou da época que você tinha vontade de trabalhar, o cara olhava para você e falava, não, vem ser eletricista. Aí o cara ainda perguntava. Teve um aluno meu que falou que é porque é o seguinte, como tiveram muitos acidentes, antigamente não era regulamentada essa profissão, não tinha nenhum código brasileiro, o CBO, né? Não tinha nenhum código brasileiro de ocupações. Então era assim, tinha necessidade, ou vem trabalhar aqui de eletricista, mas o que que faz? Não, você passa uns cabos aqui, você monta, né, luminárias, monta tomada, aí o cara falava, mas eu não sei montar isso. Não, eu vou te explicar como é que faz, e aí você, no decorrer do seu trabalho, não parece loucura isso, né? Mas assim, eu tenho uma teoria, né? A minha teoria é baseada no que muitos professores da faculdade, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação, porque antigamente o nosso mercado, por exemplo, você fazia uma engenharia elétrica, você era certeza de empregabilidade, né? Não, o cara fez engenharia, terminou, ele vai estar empregado. Hoje em dia, né, nós temos muitas faculdades, nós temos o ensino à distância, né? E aí, infelizmente, em função de pandemia, ele potencializou, né? Então, assim, hoje a gente tem muitas opções, e aí, querendo ou não, né, agora falando não como profissional, mas como empresário, né, acaba inflando o mercado. Então, assim, e a teoria do meu professor era que imagina, né, o cara demorava muito tempo para formar em engenharia, por exemplo. E dependendo por exemplo, na minha opinião, eu acho a distribuição, a linha viva de distribuição um dos mais perigosos. Mas estatisticamente, né, o mais perigoso, acredite ou não, é a baixa tensão que é a mais perigosa delas. Aí por quê, professor? Porque a baixa tensão a gente não tem medo, né? Aí você chega aqui, né? Você vê um cabo aqui energizado, né? Ele é coberto, geralmente instalações internas, ele é coberto por uma placa, uma capa, né? E aí se ele tiver um pique aqui na cobertura plástica, você toca, você tem um sentimento, né? E é o quê? 200, no caso nosso aqui, né? Enel, vocês são de Brasília, né? Ainda é a SEB ou Neoenergia. hoje a Neo É Energia? Neoenergia. Ah, Neo Energia, se eu não me engano, eu dei uma aula para uma turma, ela também tá no Nordeste, Pernambuco também. Então já é a Neo Energia, deixa eu até anotar aqui, que eu não sabia não. Ah, beleza. Então, assim, é porque antigamente
a, a função de montar, né, montar estruturas, montar instalações internas, eles não colocavam a pessoa formada para fazer isso. Só muito depois que eles criaram os cursos técnicos, né? Porque antigamente só existia o curso de graduação. Então, para suprir essa necessidade de pessoas, né, com menor nível, né, que não o nível superior, que era muito raro, eles criaram a função de eletricista. E, pasmem, historicamente, ela não tinha treinamento. Era só vontade. Olhava para você e perguntava: você quer trabalhar? Aí você falava: quero. Então, pelos poderes de Grayskull, você agora é um eletricista. Era desse jeito. Aí, obviamente, o Eita. que. Não, assim, como se diz, e eu que tenho que contar isso para todas as turmas não só de predial, né? Porque aí depois é que começou, né? Dividir em predial, industrial, aí tem o que vocês estão fazendo, né? Que é o de redes, aí tem o de redes, ele é o vulgo linha morta, né? Que aí você faz a desenergização do circuito. Após essa desenergização é que vocês vão fazer as tarefas, né, de manutenção. Então, tem o eletricista de redes, que é o linha morta, e o eletricista de linha viva de distribuição, tem o linha viva de transmissão. Ou seja, você tem 5 divisões hoje em dia. E antigamente não tinha divisão nenhuma. Eu já conheci um dos eletricistas, até ele, infelizmente, ele já faleceu, mas não de acidente. Foi um câncer que acometeu ele. Era o eletricista mais antigo que eu conhecia na área. O pessoal chamava ele de Raimundo 38. Agora, não me pergunte o porquê que chamava ele de 38, né? Mas eu tenho uma teoria. Então, e ele falou que chegaram para ele assim, falou: "Ô, você quer ir lá na Chapada ali? Aonde que é isso? Ah, é lá no Matagal ali, ó, a gente tem que levantar umas linhas de transmissão." Aí ele: "Que diabo é isso? É de comer ou passar no cabelo?" "Não é transmissão, é energia." "Ah, mas energia não é aqueles negócios que você passa dentro da casa?" Aí falaram: "Não, isso aí é para fornecer energia para estados, né, cidades." Aí ele vai: "Tá bom, tem que ter algum treinamento, alguma coisa?" Aí eles: "Não, não tem não, é só vontade de trabalhar mesmo." Aí eles, lá na obra, é que eles davam as instruções. Essa é a receita para dar errado, né? É a receita, assim, perfeita para tudo dar errado. Qualquer coisa, gente, ainda mais a gente mexer com energia, né? E aí por isso que a baixa tensão, apesar dela ter um nível de tensão menor, ela ser mais perigosa, porque a pessoa: "Ah, não, é 110, é 127 volts, é 220, dá nada não, qualquer coisa, é até bom eu tomar um choque para ficar mais esperto." Existem essas lendas urbanas aí por aí, né? Mas, assim, infelizmente, essa é uma estatística real existente. Não tinha treinamento nenhum, treinamento você recebia trabalhando, e aí, ó, o nível de acidente foi lá para cima. E, assim, agora, na atualidade, não tão atual assim, viu? Já tem alguns anos aí, que aí começou, por exemplo, ali na antiga Celg, né? Hoje ela é Enel, agora é a EDP, uma portuguesa que assumiu aqui no Goiás, né? Eu fiz engenharia de segurança, sou engenheiro de segurança de formação, e o engenheiro de segurança da Celg, ele foi meu professor na pós-graduação. E aí ele falou que ele lutou para que o pessoal que dava manutenção, por exemplo, não existia terceirizada. Provavelmente, quando vocês terminarem o curso, vocês vão ser contratados por uma empresa terceirizada. Antigamente era a CELG ou a SEB, né, no caso de você, antigas Centrais Elétricas de Brasília, ela que assumia todos os serviços, serviço de manutenção, o leiturista, né? Tem um serviço também, atualmente, ele é relativamente novo. O pré-requisito, você não precisa ser nem eletricista. Você precisa só ter a carteira de categoria AA, né, que é de moto, né? E um treinamento prévio. Que aí você vai lá
e desliga, chama negociador digital externo. Eu não sei se aí na Neo Energia existe esse trabalho, mas aqui em Goiás tem, né? Chama negociador digital externo. Aí ele vai, as pessoas têm o débito, né? Aí esse é um dos serviços que provavelmente, caso vocês sejam contratados por uma terceirizada daqui de Goiás, né? Ou às vezes até esse serviço tem aí na SEB, ele, ele vai na unidade consumidora, ele aborda aí recebe todo um treinamento, recebe aquelas maquininhas de cartão, né? E aí ele faz a negociação diretamente com o cliente, sem a necessidade dele ir lá no camelódromo, né, no VaptVupt aí da vida. E aí, caso não consiga fazer essa negociação, a única forma de pagamento que não é aceita é em dinheiro, né, em espécie. É só pelo cartão, porque aí a empresa terceirizada, ela já tem a maquininha, já tem o software, e aí ele vai fazer o registro online lá na hora que o cliente ele pagou a conta, né? E não vai ter o chamado corte de energia, né? Então, ó, vocês podem trabalhar na manutenção, vocês podem trabalhar no corte e religação, pode trabalhar, embora não seja um pré-requisito, né? Pode trabalhar como negociador digital externo, que é uma espécie de corte também, construir novas infraestruturas de rede. Então, antigamente, era a concessionária local que assumia todos esses trabalhos. Hoje em dia, ela faz uma licitação, né, um pregão eletrônico. Aí, através desse pregão eletrônico, a empresa, vamos supor, né, inventei agora uma empresa aqui, a Pableiras Engenharia. Tá, a Pableiras Engenharia ganha a licitação, e aí eu vou pegar um contrato, vamos supor, de 2 anos. Aí, nesses 2 anos, no, sei lá, no Gama, né, em Taguatinga, todo serviço que acontecer lá, por exemplo, alguém houve um abarroamento de um veículo num poste, e aí derrubou, danificou o poste, ou até mesmo derrubou o poste, né, a rede, aí todo serviço que acontecer nessa localidade onde eu ganhar a licitação, a minha terceirizada vai executar esse serviço de manutenção. Então, assim, a gama de serviços ela é bem ampla. É porque antigamente o pessoal focava mais só em quê? No predial, né? Seja uma unidade consumidora ou, né, um prédio mesmo, né, um condomínio vertical ou um condomínio horizontal e no industrial, né? Industrial ou então comercial. E aí só depois é que eles, né, regularam também essa profissão, né, com o Código Brasileiro de Ocupação e tudo, né, com CBO e tudo. É, Depois até eu vou olhar aqui qual CBO que se enquadra essa ocupação aí, que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês já deram uma olhada aí, vocês já estão acostumados com o SAP aí, né? Como vocês estão na 3? Ah, não, na 2, módulo específico 2. 32 horas, isso. Isso. Vocês não estão enxergando, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir a outra aqui, que aí. Esse negócio de mexer com uma tela. Ah, achei. Então, aqui, ó. Eu já deixei já na página aqui, né? Aqui, ó. Vocês estão nesse módulo aqui, ó. Módulo específico 2, né? Manutenção de rede de distribuição de energia elétrica. Então, Eu tô até. conseguindo ver, não. Se Então, outro estão tá vendo, ruim, né? não tô conseguindo ver, não. Não estão vendo? Não. O que que Eu tá, não, Lucas. o que que tá aparecendo aí? Uma tela preta? Como é que é? Só a tela preta Só a mesmo, tela assim. preta. Só. É. É esquisito. Ah, estranho. Deve ser o que eu estou usando ele no navegador aqui. Não, então eu vou tirar aqui.
Pablo, só para te ajudar aí, o CBO é o 732120. Ouça, Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão. ah, pois é, tem esse. Vou achar aqui por que que ela não está compartilhando. Agora estamos vendo. Não, mas vocês estão vendo o navegador, não é? Isso. Mas Navegador. só o navegador, né? Só um minuto, deixa eu achar aqui. Estranho, Uma deveria. pergunta aqui, enquanto você está vendo Uhum. aqui. Você vai ficar até o final do curso com a gente? Ou tem risco de trocar de novo? Olha, não sei. Acredito que sim. Acredito que eu deva levar o modo específico 4, né? Que é a última. Que aí só depois vocês vão fazer, pelo que eu entendi, né? Aí só depois vocês vão fazer as práticas, né? De cada módulo aí. E eu estava pensando em mostrar algumas coisas aqui, aproveitar. Não, assim, não vamos nos ater só nessa parte de manutenção, né? Mas já dar alguns direcionamentos para vocês aí nessa questão. Professor, só uma dúvida. É sobre esse curso aí, quem é o senhor que mesmo que vai ministrar ou tem alguém que vai explicar o que está acontecendo com esse curso? Porque tem um módulo que a gente passou da época de entregar as notas, terminou o curso, não deram as aulas todas, e a gente está esperando, não tem nem a folha, só tem a folha de resposta, está faltando a folha de envio e já passou da data, e a gente está sem, já teve vários dias que está sem aula, e o senhor voltou hoje, e eu queria saber como é que vai ficar esse curso aí. Não É o Carlos. Ô, Carlos, eu vou ter que verificar isso. Acredito eu que eu Porque vou continuar ministrando essas aulas para você. porque o pessoal que está nesse curso era mais ou menos umas 60 pessoas, se eu não me engano, deve ter umas 15 pessoas. Porque quando a gente foi fazer essa inscrição, Sim. eles falaram que ia ter essa prática. Não teve prática, aí teve, no meio do curso, mais ou menos, aí teve umas web lá que, para poder, que não tinha nada a ver com o curso, eles apresentaram lá umas apresentações e agora ficou faltando o pessoal. Não tinha professor, a gente entrava, não tinha aula, e agora o senhor entrou e praticamente tem mais três módulos e tem três módulos que está faltando fazer, um que já passou da data de entregar, e o senhor está entrando nesse módulo que só está faltando mais esse e mais outro. E tem um que está faltando, passou da data. Queria saber como é que vai ficar esse curso. Assim, questão de prática, aí é com a unidade, né? A Não, presencial a gente de não vai ter vocês. prática, não. A gente não vai ter prática, não. Eu queria saber como é que vai ficar o curso, porque o pessoal já está até questionando que ia desistir do curso, porque o pessoal falha aí com ministrar o curso, só que não dá explicação nenhuma. Aí o curso vai passando, já era, se eu não me engano, já era até para a gente ter terminado esse curso, aí por falta de instrução, daí até do CERT, do Senai, e a gente fica sem saber o que vai fazer. Porque se tem umas pessoas que estavam questionando a respeito do curso de desistir, porque se a pessoa desistir, pode até se prejudicar, né? O que o senhor quer dizer? Ah, sim. Bom, assim, como. Então vocês estão falando que não tiveram prática nenhuma, né? Não, a Beleza. gente não vai ter, não. Ah, não vai. Não, mas quem que Não falou vai isso ter. que não vai O ter? próprio curso falou que só vai ser só online, só. Não, é porque assim, geralmente o de distribuição, ele tem a parte online, mesmo quando ele era totalmente presencial, né? Ele tem a parte teoria, né? Que no caso é o EAD, né? É isso que vocês estão vendo. E tem a parte prática. Um curso de Isso aí, eletricista de distribuição, ele não existe, ele total, né? Sem uma prática.
Isso, quando a gente foi fazer a inscrição lá, eles falaram que ia ser assim. Aí, no decorrer do curso, falaram que só vai ser só EAD, só no computador só. Não vai ter prática. Aí a gente ficou até sem chão, né? Como é que vai fazer um curso? Não, eu vou ter que verificar isso, porque assim, ele tem prática, sim. Porque basicamente, né, vocês vão ter trabalho em altura, vocês vão ter toda uma progressão, né? Por exemplo, para vocês subirem nas estruturas, né, fazer abertura de chave, né, fechamento, a sequência, né, usar o dispositivo de abertura em carga, você tem que ter a prática, né? Porque senão, como é que você vai prestar serviço, né? Não tem como. Justamente. Então, Justamente, assim, eu depois acho da que, assim, pode ser que vocês tenham entendido errado. Assim, como se diz, eu estou sabendo agora com vocês aqui, né? Mas, assim, pela minha experiência, né, que desde que eu fazia faculdade, eu já ministrava aula nessa parte aí para eletricista, né? Sempre teve prática. Inclusive, eu também fui aluno, né? Mesmo lá fazendo o curso, porque assim, engenharia tem a parte teórica, né? E daí eu fui contratado por uma empresa, foi até uma terceirizada da Celg na época. E aí eu fiz todo o curso. Eu tenho o certificado, né, de eletricista de distribuição, de eletricista de linha viva de distribuição. Assim, eu nunca exerci, mas eu fiz o curso que era para eu poder fazer o quê? Fazer as vistorias, né, e poder dar o direcionamento para o pessoal. Então, mesmo eu que nunca exerci numa ordem de serviço, eu fiz a prática. Eu tive que fazer a prática, porque eu atuei muito tempo como professor, né, não só a teoria presencial, mas a prática presencial, né? E aí, mas assim, eu acredito que seja assim um desencontro de informação, porque o eletricista de distribuição, ele não existe sem prática, ele precisa da prática. Porque tem uma prova, não sei se o professor anterior comentou com vocês, ela chama RAR, habilitação de acesso à rede. E aí essa habilitação de acesso à rede, ela é uma espécie de vestibular, né? Depois que você faz o curso, aí quando você entra numa terceirizada da Neoenergia, no caso, né, que é a concessionária de vocês, aí você faz, eles chegam para você e falam, ó, coloca a escada aí geralmente, sempre colocação de escada a gente faz em dupla, né? Coloca a escada, né, nessa estrutura aqui, me fala que tipo que é essa estrutura, e aí faz, sei lá, a troca do elo fusível das chaves, dos conjuntos de chave fusível. E aí você faz ali na prática, mostrando para ele a sua proficiência. Pablo, Sim, pois não. só reforçando o que o colega aí falou. Não foi um mal entendido, foi claramente dito que não teria as aulas práticas. Nós reclamamos, mas aí ficou por isso mesmo. E a gente também acha que é muito importante ter, né, essas aulas aí, essa prática, para a gente poder sentir segurança, né, para trabalhar. Não, porque assim, é porque o curso de eletricista de distribuição, ele é operacional, assim, o pessoal qualifica ele como operacional. O que é isso, operacional? É você fazer o que hoje eles chamam de instrução técnica, né? Antigamente eles chamavam de POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Então, basicamente, é uma coleção de procedimentos de manutenção. Você vai retencionar cabo, você vai trocar chave fusível, você vai trocar isoladores que estão danificados, você vai montar uma infraestrutura nova. Então, para cada uma dessa tarefa, você faz um treinamento e aí existe uma prática no próprio curso mesmo. Pois é, inclusive essa prova no final aí, que você mencionou há pouco, também não foi dito nada sobre. Vai ter, né, no nosso curso, no final, nós vamos fazer essa prova? Ou é feito na empresa quando se Olha, for assim, trabalhar? eu vou falar daqui de Goiás, que eu conheço, né?
Aí, geralmente, a empresa, quando ela te conta, a terceirizada, né? Aí você faz, né, pela instituição, né, no caso no Senai, né? E aí essa empresa, ela, ela te contrata, aí você faz a prova no pátio dessa empresa. Aí, geralmente, pelo menos aqui, que eu conheço, né, aqui em Goiás, o pessoal das empresas, eles pedem para utilizar o pátio do Senai. E às vezes até professor mesmo, o pessoal do Senai que acompanha essas práticas aí, Certo, essa avaliação para você poder entrar na empresa. certo. E você pode verificar essas informações, passar para a gente, se vai ter as aulas práticas aí, se vai ter a prática e se vai Não, ter. eu vou verificar, mesmo porque, assim, diante dessas afirmações, eu fico preocupado, assim. Porque Tem que também ter prática, né? Esse curso, e ainda mais eu, como eu sou também engenheiro de segurança do trabalho, é necessário ter prática. A prática num curso operacional, né, que tem procedimentos passo a passo, né, para você fazer cada tarefa, você precisa ter o treinamento, né, ter a teoria, lógico, e a prática, né? Sem prática ele não funciona. Tá certo. Eu vou falar por todos aí. Nós vamos agradecer se você ajudar a gente nisso, porque foi uma questão que a gente E assim, reclamou, mas os outros dúvida, não poderiam. vo- é, é da turma de Taguatinga, né? Taguatinga. E do Gama teve essa afirmação, esse tipo de Não, do afirmação ou Gama não? a gente não sabe, não. Não, né? Ah, é Essa porque aqui, informação foi para de Taguatinga, para do Gama É eu não o- sei. sim. Isso, né? O Deixa Ângelo, eu, ele administra todas aí antes de você. Ele também falou a mesma coisa, que não teria a prática, que não teria a prática, que era só EAD mesmo. estranho. Não, foi Inclusive, só, deixa eu só anotar aqui, viu? Só Taguatinga. inclusive, professor, ele falou que ia dar umas aulas, tipo, ele mesmo ia ministrar essas aulas, ia dar como se fosse prática, né? Ele instruindo, a pessoa filmando lá, ele fazendo, ele mesmo dando as aulas. Mas isso não é o suficiente, não é a mesma coisa que a gente tá no campo só fazendo essas aulas. E a gente tem Não, que estar pegando o material, tem que ver como é que monta e tudo mais, porque se a gente ficar só aqui, só em casa, vendo isso aí, a gente não vai ter noção de nada, né? E ninguém vai contratar, né? Na situação. Se a gente for, por exemplo, for procurar um serviço desse, que com o currículo que a gente vai ter, vai colocar esse curso, não vai ter como a gente conseguir, não vai ser selecionado. Não tem como. não, obviamente, não. É assim, é, o, você gravar um vídeo, né, mostrar o vídeo fazendo a tarefa é um plus, é um a mais. Mas, obviamente, tem que ter a parte prática, né? É porque, assim, eu falo só pela a parte teórica, né, do EAD, né? Mas já anotei aqui e vou estar verificando isso. Porque Esse, um curso de eletricista de distribuição, linha morta ou linha viva, ele tem treinamento. Ixi, se fosse eu, né, Pablo, profissional, eu até, assim, eu colocaria o mínimo de teoria e o máximo de prática. Porque, assim, é uma área em que o erro, ele, não é que ele não é aceitável, mas o erro, ele pode custar a vida, né, na, como se diz, na melhor das hipóteses, só da pessoa que está fazendo a tarefa, na pior, além da dele, da do colega, né, e de terceiros, né? Então, tem que ter prática. inclusive, a maior parte dos alunos que desistiram é porque eles ficaram sabendo que não ia ter prática. Então, no caso, ia ser praticamente uma perda de tempo fazer esse curso, né? Fazer só online. Não Não, tem mas como. não, realmente No início, assim, eu tô preocupado e eu vou verificar isso. Porque provavelmente, talvez a prática não seja aí na unidade que vocês matricularam, né? Assim, como eu não conheço, né? Às vezes tem pelo menos aqui o de Goiás, né? Cada unidade ela tem, né? Tem umas que tem
É uma parte, a maior que eu conheço, que eu tenho conhecimento aqui é a do Ítalo Bolonha, que tem subestação, tem linha de transmissão, tem a rede de distribuição também, né? Ou seja, ela corre, ela perfaz todo o sistema elétrico de potência. Aí provavelmente, às vezes não a unidade que vocês estão matriculados, né? Aí, no caso o pessoal de Taguatinga ou o pessoal aí do Gama, né? Às vezes essa unidade ela não está preparada. Às vezes você tem que ir para uma outra unidade fazer esse treinamento, a parte prática. Mas assim, eletricista de distribuição, ela tem sim, tem prática. Ela essencialmente, ouso dizer que a prática ela não, ela é até mais importante, né? Ela não é a única, mas ela é a mais importante que vocês vão fazendo um processo de repetição e erro, né? Vocês vão ser. Bem claro que não ia ter essa prática. Não, mas eu vou verificar isso, tá bom? Pablo, aí você sim. verifica isso para a gente, e com relação a outro item que o colega falou anteriormente, ao Sim. ser anterior a essa que está iniciando hoje, eu vi que não é só eu. Essa A daqui, ó, operação, anterior, agora vocês estão enxergando aí? ao ser anterior a essa de manutenção, né? A outra. Essa é agora, ó, aqui, pelo menos que eu estou olhando nesse plano aqui do material didático de vocês, a anterior do específico 2 foi a operação de equipamentos e dispositivos de rede. Isso. Foi essa, né? Eu tô com a folha de resposta lá, fazendo a atividade ainda, e aí não, na hora que eu terminar, não tem como eu encaminhar para poder fazer a conferência. E eu vi que não é só eu, não sei se os outros colegas aí já responderam, já mandaram. Aí você pode verificar se vai ser possível. Passou do prazo, no caso? Creio eu que ela mandei no dia deve 14 comigo. ela deve estar fechada, mas aí a gente pode abrir aí abrir novamente aí para vocês poderem tá mandando. Só que não tem como enviar. Eu mandei a minha no dia 14, às 11 e pouco. Bem no limite mesmo do prazo eu mandei e foi. Aí eu não sei depois, né? Às vezes se mandou depois, talvez tenha fechado mesmo, porque tem uma recuperação lá, né? Mesmo com a recuperação, não tem como mandar. Pois é, mas só que a informação anterior também é que a recuperação você pode entregar quando você quiser. Não vai ser 100 pontos, vai ser 80. Mas não falou que fecharia, né? Vocês estão vendo aqui, ó, aqui na tela inicial, aqui, ó, início, né? E aí o término, né? Aí quando ele não está aqui valorado, né, um limite, é porque é até fechar todas as disciplinas aqui. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Isso que já está aqui já. Tá, se você puder verificar isso para a gente, eu vou te agradecer. Não, com certeza, não. Isso precisa ser verificado. Com certeza. Então, beleza. Vocês já visitaram o SCORM aí ou vocês já foram direto no SAP? É porque tem assim, o SCORM, ele tem tanto as atividades de prática, de presencial, quanto as EAD. E aí as que eu avalio são as EAD, que estão bem aqui, ó, na situação de aprendizagem, isso aqui, ó. Aí eu verifiquei, né, tanto na sala aí de Taguatinga quanto na do Gama, ela tá ok aqui, ó. Aí tem essa ordem de serviço, né? E tem aqui a da folha de resposta aqui. Então, vocês já deram uma olhada aqui no material de vocês aqui já? É porque é o seguinte, eu vou até gravar algumas coisas a mais aqui para vocês, porque assim, como vocês não têm a prática, eu vou tirar pela minha experiência, né? Na época, na hora que eu olhei na NTC, por exemplo, vamos pegar uma aqui. Vamos pegar uma de distribuição aqui, a 06 aqui. Aqui, ó. Quando eu olhei, vocês estão vendo aqui, ó, 96 páginas.
Quando eu olhei isso, eu entrei na empresa, e eu já estava, eu ainda não tinha formado, né? Eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, só essa norma aqui, ela tem 96 páginas, como é que eu vou decorar isso tudo? Aí eu abria mais outra, aí tinha cento e tanto, né? Aí eu comecei, né, a entrar em desespero. Eu falei, gente, como é que eu vou gravar isso tudo, né? É praticamente impossível. Mas tanto na predial, quanto na industrial, quanto na de redes, né, na de linha viva, linha morta, ela tem um conhecimento básico, um conhecimento específico e assim, você não precisa saber, né, ipsis literis, ou seja, literalmente o manual inteiro, mas você precisa observar alguns itens. Eu, como já ministro treinamento, já trabalhei na área e ministro treinamentos há muito tempo, isso já vai entrando, parece até, tem uma hora que parece até que já veio já gravado no seu código genético. Mas não desesperem, né, assim, é porque eu preciso, primeiramente, que vocês tenham autonomia, né? Vou dar uma de Paulo Freire, né? A pedagogia da autonomia. Eu preciso que vocês saibam aonde encontrar a documentação, né? Para vocês ter uma referência, né? Um encarregado, por exemplo, a função do encarregado de turma, ele não sabe todas as normas, né? Existe uma norma de medicina do trabalho que toda empresa tem. Essa norma, ela fala, pessoal, deixa eu dar uma olhada. Tem alguém aqui que tá, o microfone aí tá dando uma estourada. Acho que agora melhorou aqui. Aí vocês Então, assim, a gente fica preocupado, né? Eu mesmo, eu falei, gente, como é que eu vou decorar esse tanto de peça? Eu montei tanto, montei e desmontei as estruturas tanto, que eu acabei gravando, assim, naturalmente, né? Assim, você olha aí nas normas aqui, se você acha difícil, né? Vamos pegar essa aqui, a NTC 06. Obviamente, a Neoenergia, ela também, né, tem a norma, provavelmente, talvez aconteça a mesma coisa que acontece aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, logo da Celg. Acredite, essa aqui é uma norma atual. Algumas normas, a Enel nem mudou o logo. Tem norma aqui que tem as escritas, são as mesmas, né? Quando você compra uma concessionária de energia, né? Aquela concessão, você compra de porteira fechada. O que quer dizer isso, porteira fechada? Você compra com todos os ditames, todas as normas, como se diz, a norma ela não vai mudar porque mudou de dono, né? Ou mudou a concessão. Ela vai continuar a mesma. Então, tem muitas normas que eles simplesmente tiraram o logo Celg e colocaram Enel. Outras, até hoje, né, ainda tem o logo Celg. Provavelmente a EDP vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, quando eles acham necessidade, eles vêm aqui e trocam o logo, mas o corpo, né, o corpo técnico, o que está escrito aqui é a mesma coisa. Então, assim, essa norma nesse caso aqui, eu vou até depois preparar um link para vocês poderem ter uma autonomia, né? A gente pode até navegar é, no site aqui da Neo Energia, né? E aí, para vocês saberem onde encontra essas informações. Como é uma turma de eletricista de distribuição, vocês precisam ter noção na parte, né, de normas técnicas de distribuição. Por exemplo, aqui, essa norma aqui, ela é Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma brasileira, de uma NBR. Aí o que que acontece? Existe um órgão, né, para não ter muita delonga, né, aqui, existe um órgão que ele é o I3E, tudo relacionado à engenharia elétrica, telecomunicação, tudo que é elétrico, eles regulam. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Eu costumo dizer lá em 1900 e Guaraná de rolha, há muito tempo atrás. Então, esse órgão, o I3E, é uma organização que ela nasceu de CEAs. O que que é CEA? É Centro Acadêmicos de Universidades, né, de faculdades norte-americanas. Então, os professores lá, os mestres, os doutores, eles se reuniram, né? Muitos abriram empresas, né? A eletrônica, por exemplo, a eletrônica
tanto a eletrônica na parte de baixa potência quanto a eletrônica de potência, né, de transmissão, principalmente de transmissão de energia em corrente contínua, ela cresceu porque um pesquisador, né, além de ter ganhado o prêmio Nobel, né, ele montou uma empresa e essa empresa que era incubada na universidade, ela virou uma grande empresa e que virou, se não me falha a memória, a Texas Instruments. Não sei se vocês já ouviram falar dessa aí. Então, esse I3E, ele pega toda a documentação técnica, junta e cria uma norma internacional. Aí o que que os países fazem, né? Como o Brasil, né? Ele compra essa norma, copia, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu antigamente achava que existiam laboratórios, não que não exista aqui, né? Laboratório de teste, mas eu achava que tudo era criado no país, né, onde você vive. Mas aí o que acontece? Ele pega essa norma internacional, compra, né, o presidente compra, né, o interino ele compra, traduz para o português e aí ele cria o número. Aí ele olha lá, né, e fala, não, essa norma aqui tá com cara de, sei lá, NBR 5410. Eu vou chamar NBR 5410, aí ele olha lá, é relacionada a circuitos, né, de baixa tensão. Essa outra norma aqui, esse número aqui, eu vou inventar um número para essa norma de média tensão. Aí o que que é a norma de média tensão? O número lá é 14039. E por aí vai. Então, essa norma brasileira foi uma norma internacional que foi comprada, copiada, traduzida. Aí toda a concessionária local, ela pega essa norma, compra, pega os elementos, né, no caso de vocês de distribuição, compila os que utiliza na rede de distribuição urbana, na rede de distribuição rural, e aí cria a norma, né, a norma local, né, para isso. Então, no caso aqui, eu já deixei até engatilhado. Eu deixei aqui, ó. Aqui, ó, a norma, a mãe dessa daqui, ó. Pessoal, então quer dizer que essa, ó, NBR 15688 é a norma mãe dessa NTC que você abriu aqui? Acertou, miserável. É essa daqui, ó, rede de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nu, é chamada de rede convencional aqui, ó. Tá até, ó, tá vendo aqui, ó, a tradução dela aqui. Aqui, ó, ela foi pega dessa norma aqui, pessoal lá da ABNT, né, da Associação Brasileira de Normatec, olhou para ela, não, vou dar o número de 15688. Na verdade, essa norma aqui, ela foi atualizada. O número dela era 5440, era 5444 e tinha 5433. A 44, se não me falha a memória, é para a rede urbana e a 33 para a rede rural. Então, assim, mas basicamente elas tinham os desenhos equivalentes e ela é bem, assim, daquelas bem antigas mesmo. Eu acho que eu tenho até uma página aqui para vocês poderem observar aqui, ó. Aqui, ó. Eu peguei uma aqui, ó. Olha, ó, essa aqui é a 33, que era urbana, na rural, né? Aí tinha 54, 34. Tá vendo? Ó, a tipografia dela, que é bem antiga mesmo, ó. Provavelmente ela foi feita com aqueles gabaritos, né? Pessoal que trabalha aí na engenharia, num curso técnico, antigamente, né, quando não tinha o AutoCAD, você utilizava o gabarito, uma régua, né, que aí tem um vazado aqui. Você passa aqui a lapiseira, a caneta aqui por esse vazado, e aí você vai ter os desenhos padrões do tipo de rede. Então, essa aqui é a norma antiga, né? Eu peguei uma página dela para vocês verem aqui. A atualizada dela agora é essa aqui, ó, 15688. Olha, professor, o senhor comprou ela? No caso, eu faço parte de um grupo aí de engenharia e cada serviço que a gente faz, olha só, a norma mãe dela aqui, ó, ela tem 158 páginas. E já a NTC, né, a local aqui, né, ela só utilizou o quê? Só parte desse conteúdo.
existem algumas estruturas que são utilizadas particularmente aqui e, na verdade, a concessionária ela pode utilizar toda essa gama de estruturas aqui. É porque tem muito mais estruturas aqui do que o que a concessionária local utiliza. Ah, pessoal, entendi. Então, assim, aí é cada serviço que você faz, né? Aí, no caso, esse colega meu aqui, ó, ele comprou, aí a gente pega e compartilha. Essas normas aqui, elas são, né, elas têm que ser compradas. Já essas aqui da concessionária, né, hoje em dia, né, depois do advento aí da internet, é fácil. Você vai lá na página da concessionária e baixa o arquivo, mas antigamente era muito difícil. É como não existia terceirizada, basicamente você passava, você já começava no almoxarifado, aí lá no almoxarifado você aprendia sobre a montagem das estruturas, ó, se eu for bem aqui, ó, aqui tem um padrão de engastamento, né? Existe um cálculo que você faz aqui. Aí, geralmente, você divide o tamanho do porte por 10 e soma mais 60 centímetros aqui, que é o ideal. O padrão de altura, ele vai de 9, nós temos o de 9, 10, 11, 12, 13 até 14 metros. Mas aí, dependendo do tamanho dele, o engastamento que essa valeta aqui, ela é proporcional. De 14 metros, por exemplo, ele chega, na verdade, você cava uma cova aqui de 2 metros, ou seja, dos 14 metros, esse porte, ele só vai aparecer o quê? Esse duplo T aqui, né? Tem o quadrado, que eu gosto de chamar de bolacha creme crack, né? Que é o duplo T, e tem o redondinho, que é o poste de seção circular. Então, aí geralmente fica o quê? 2 metros, ou seja, o de 14 metros, na verdade, na rede elétrica de distribuição, ele vai ter só 12. E antigamente o pessoal só pegava o tamanho e dividia por 10 e não colocava esse intervalo de 60 centímetros, né, de segurança. Então, ó, todos os desenhos aqui, então, isso aqui que vocês estão vendo, só se você fosse, né, trabalhar na concessionária, aí como não existia terceirizada, por exemplo, esse desenho, cada desenho aqui, ele tem uma função de te informar, assim, é aquela história. Você não precisa saber decorar, né? Assim, decorar, mas você precisa saber onde que encontra. Aí, de tanto você utilizar, por exemplo, se for fazer um aterramento e um aterramento, um posteamento, seja ele duplo T ou de seção circular, uma arte singela, né? Ó, o trava-língua aí. Uma arte única, você, ó, aqui, ó, tá 1000, né? Outra característica de uma norma de distribuição de qualquer concessionária. Quando ela não tem a unidade de medida, no caso aqui, ela já está falando que é milímetros. Então, 1000 milímetros vai dar 1 metro. Então, você faz uma distância de 1 metro aqui e finca a haste. Infelizmente, assim, aqui no manual está assim, mas eu já vi muitas redes aí, a haste, quando a haste está colocada, né, ela bem aqui rente no poste. Por exemplo, quando você vai fazer um enterramento com mais hastes, ó, esse trio aqui, ó, você põe, tem dois tipos de cálculo que você faz em conformidade com a 5419. Ou você utiliza esse padrão que a concessionária recomenda, né? No caso, a primeira haste é de 1 metro, e as subsequentes aqui, ó, coloca 3 metros. Aí tem um outro cálculo. Tem um que é você simplesmente pega deixa eu ver como é que tá o traço. Você pega aqui, ó, por exemplo, vamos supor que essa haste, tá desenhando, não, peraí. Você pega aqui a cota dela, né? Sei lá, a haste tem 3 metros, então o tamanho dela é a distância aqui. Aí, se você fosse utilizar esse cálculo, né? A primeira distância seria 3 metros, a segunda 3 e a terceira 3. Ou seja, quantas hastes eu tiver,
o tamanho da haste é o espaçamento. Esse é um outro cálculo que é feito em conformidade com a 5419, que ela fala não só do SPDA, né, que é da captação das descidas e também do sistema de aterramento, mas do aterramento em específico. Então, assim, essas normas, é importante que vocês tenham um contato, né, saiba onde encontrar elas, e vocês têm que entender que cada desenho desse, ele tem a finalidade de te informar sobre um padrão. E, assim, obviamente, desse aqui eu lembrava de cabeça, mas desse tipo de cálculo eu não lembrava. Aí, quando você precisa, principalmente se você é a pessoa que você é o fiscal, né, da rede, você verifica, né, no seu. Hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia, né, com celular aqui, né, um Android principalmente, você põe um cartão SD. Eu mesmo eu levo no cartão SD todas as normas junto comigo. Na hora que eu levo não só da concessionária que eu estou fazendo o serviço, né, a vistoria, mas eu também levo o quê? As NBRs também comigo para eu poder, né, às vezes tirar a prova para ver se aquela instalação foi feita de maneira adequada, né? Então, ó, cada um, por exemplo, essa daqui é a famosa Rural Zona, né? Essa rede rural aqui é porque na época como a demanda da rede rural era muito baixa, imagina, né? A redistribuição urbana em toda a malha urbana, você tem o quê? Você tem infraestrutura de distribuição de água, né? Você tem a de água para alimentação, né? Para o abastecimento de alimentação. Você tem a rede de distribuição de águas cinzas, né? Seria o quê? O de esgoto, né? Que aí ele faz o recolhimento. O padrão é você pagar não só pela água que, vamos supor, que você consumiu, sei lá, 3.000 metros cúbicos de água nesse mês, né? Então, você vai pagar pelos 3.000 metros cúbicos de água que você recebeu e você também vai pagar pela limpeza, ou seja, pela taxa de esgoto, de limpar esses 3.000 metros cúbicos que você recebeu, porque, obviamente, se você recebeu, você utilizou para alguma coisa. E ela se tornou imprópria, né? Principalmente a água a que vai para o banheiro, né? Então tem que fazer o tratamento. Aí já o da energia já é outra história, né? Para o consumidor comum é o quê? Você paga a utilização. Se você utilizou, bem. Se você não utilizou, você não paga. Ah, professor, mas tem o serviço medido. O que que é o serviço medido? Você tem o quê? Você tem uma medição. Não é essa. Deixa eu abrir outra aqui, só para o contexto. Você tem aqui a medição, né? Ó. Vamos supor, ó, você tem a medição. Pablo, Sim, pois não. você consegue aumentar aí esse material aí? Ele está pequeno na tela? Aumentar na tela? Está muito pequena? Aqui, ó, vamos pegar essa unidade consumidora aqui, ó. Aí tem a opção. Deu uma melhorada? Melhorou. Tá. Aí tem, ó, por exemplo, isso aqui é para uma unidade, são duas unidades consumidoras, né, compartilhando o mesmo porte aqui. Então, você tem a opção ele metálico, você tem a opção dele em policarbonato, né, com acrílico. Então, assim, esses padrões, eles estão, ó, tá vendo que tá tudo desenhado, tá tudo com referência aqui, ó, de números, que ele vai fazer referência a uma listagem de material, né? Então, assim, aí imagina, você tem uma rede de distribuição urbana, essa rede de distribuição urbana ela tem uma demanda grande, porque em todo local que você anda na malha urbana, você tem o quê? Você tem um poste. Provavelmente o posteamento, ele carrega
Às vezes só a baixa tensão, às vezes só a média tensão, às vezes as duas, dependendo lá do projeto o projeto lá de distribuição. Então, assim, aí antigamente, aí pensa, o rural, né? Qual que é a demanda da rede rural? Se você, né, pensou agora que essa demanda é pequena, antigamente, lá em 1900 e Guaraná de Rolha, era menor ainda. Então, eles viram que não tinha necessidade de você colocar a média tensão, né, 3 fases. Aí eles criaram essa rede que é chamada de rede tipo U. Essa daqui, ó. Essa aqui é a chamada, o apelido dela é Ruralzona. Essa aqui é a tipo U. Aí geralmente ela tem uma letra, que é para dizer que é uma rede, no caso da monofásica, que ela é monofásica de média tensão, né? O nome dela aqui é U e o número dela é 1. Se a gente olhar aqui, ó, na vista aérea, o desenho técnico, ele tem pelo menos, no caso de distribuição, né? Ele tem essas duas vistas aqui, tem a vista frontal e a vista aérea. Geralmente no projeto, nós enxergamos apenas a vista aérea aqui, ó. Peguei um exemplo de projeto de distribuição aqui, ó. Um projeto de distribuição, ele tem esses 4 elementos aqui. Ele tem a identificação do posteamento, né? Vamos dizer que é o RG dele, né? Aí esse número, toda concessionária, na hora tem um programa lá que você digita esse número, aí ele sabe, ó, na rua tal, né? Ó, as coordenadas X e Y, né? Tal, do setor tal, tem um poste de 10 metros que suporta uma carga de 300 quilogramas força, e ele tem a média tensão dele, o que antigamente era chamada de alta, é uma N1, e a baixa tensão dele é uma SI1, ou seja, há uma rede nua aqui em cima. Eu coloquei esse desenho aqui só para a gente ter uma visualização melhor, mas no projeto você só vai ver isso aqui, ó. Você vai ver só essa bolinha aqui, que aí você já sabe que é um poste circular, né? Mas aí todo o projeto tem o quê? Tem a legenda aqui, ó. No caso, esse que vocês estão enxergando aqui, a rede, o poste, ele já foi plantado. Geralmente o pessoal utiliza aí faz até um curso, né? Chama guindalto hidráulico. E aí, nesse guindalto hidráulico, você vai plantar esse poste, né? Vai fazer a valeta ou quebrando ela na cavadeira, na alavanca, que é muito mais difícil, ou então utilizando um guindalto hidráulico. A ponta, ele tem um trado, né? Que é aquele estrado que faz poço artesiano também, né? Aí, geralmente, é, é um guindalto hidráulico que ele tem essas pontas intercambiáveis que faz essa escavação. Mas e se for uma rede rural num local em que você não dá para ter o acesso do caminhão, obviamente você vai ter que, vai ser na cavadeira e na paceta mesmo. Então, quem está falando, ó, poste CC, né, de seção circular, né, existente, ou seja, você vai chegar nesse local e esse poste já vai estar lá. O único trabalho que você vai ter é de colocar o que? Essa infraestrutura. A CE3, aí, no caso desse exemplo aqui, né, já é uma rede, o que? Uma rede protegida. É um cabo de alta tensão, só que ele não é um cabo nu, desencapado. Ele é protegido. Aí existe uma outra NBR, existe uma outra, no caso daqui, né, chama NTD 17. E aí você vai ter a baixa tensão e uma outra configuração também. Aí, por exemplo, se ele aparecer, ó, a bolinha, a do meio é achurada, ou seja, pintada aqui, ó, poste instalar, ou seja, você vai chegar nesse canteiro de obras e não vai ter, só vai ter a estaca aqui e os piquetes. O piquete é a marcação onde você vai colocar do projeto lá de distribuição, né? Onde você vai furar o buraco para você poder plantar o poste. Então, esse instalar quer dizer que você, além de instalar posteriormente a infraestrutura, o cabeamento, os isoladores, né, e fazer o tensionamento dos cabos, você vai ter que também implantar esse poste. Aí pode ser que na equipe, no plantão que você tiver, né,
às vezes no seu plantão, você só vai fazer os buracos e implantar o poste. Geralmente, às vezes, tem empresa que faz 3 serviços. Eles pegam um plantão, eles fazem a furação, e aí eles protegem, colocam um pallet lá, né, para evitar acidente, faz a furação. Isso eu já vi, eu já acompanhei algumas obras, né? Aí primeiro você faz a furação, depois você faz a implantação do poste, e na terceira fase você faz a instalação. Geralmente, quando é rápido, é só 2 etapas, né? Você fura e planta o poste, e na segunda etapa você instala a infraestrutura, traciona os cabos, né? Instalando a infraestrutura. Mas o geral é 3 etapas: furar, plantar o poste e depois você tracionar e instalar as ferragens, né? Os isoladores aí. Então, aqui é geralmente um projeto, seja ele predial, comercial, industrial, de transmissão, de distribuição, ele tem esse padrão. Ele tem a legenda te informando para o eletricista que vai montar, né, para o chefe de equipe, o que cada símbolo. Mas geralmente a pessoa já sabe, né? Mas é lógico, né? Aí existe uma norma que no caso daqui da Enel é a NTC 08. Ela fala sobre essa simbologia aqui, esses signos, né, que eles chamam. Então, essa simbologia aqui, você aplica na legenda e depois você coloca o posteamento. Eu deixei o posteamento cru aqui para a gente focar o quê? Só na parte aí da montagem, né? Porque aí, geralmente, no projeto normal vai estar assim, ó. Você tem o loteamento, se for urbano, lógico, né? Você tem o loteamento, aí cada lote aqui você tem uma unidade consumidora, você tem a calçada, aqui as ruas aqui, né? E aí, nas calçadas aqui que você vai fazer a aplicação, a furação e a aplicação dessa infraestrutura, né? Plantando, não, fazendo o buraco primeiro, depois plantando o poste e posteriormente instalando essa rede aí, tracionando o cabo e instalando ela. Eu deixei aqui separado aqui para a gente, né, não confundir, só focar na rede em si aqui, ó. Então, basicamente, os elementos, na hora que você for montar, que para você saber montar, né, para assim, você entender o que você vai montar, você tem que saber a simbologia também, e esses 4, todo projeto de distribuição, às vezes coloca, por exemplo, esse daqui, ele colocou uma em cima da outra, né? Cada nomenclatura aqui. Às vezes ele coloca um círculo, eu já vi um da Bahia aqui, que eles colocam um círculo aqui, parecendo um de uma luminária, né? Aí um lado eles põem, por exemplo, do lado direito eles colocam o tamanho do poste, do lado esquerdo aqui eles colocam a carga mecânica que ele suporta. Embaixo eles colocam se tem média tensão ou baixa tensão. E aqui em cima, num corte bem pequeno, eles colocam o ID, a identificação. Basicamente, distribuição de energia, o projeto ele é simples. Ele mostra os loteamentos e os postes, os perfis do poste, né? Se ele é circular, uma circunferência. Se ele é, no caso desse daqui, ó, além dele ter a infraestrutura que passa numa N1, ele vai ter na N2. Essa N2 vai ser utilizada para colocar um conjunto de chave fusível. E aí, essa chave fusível, né, eles pegam um grampo de linha viva chamado GLV, né? Aí passa no primário do transformador, igual está desenhado aqui, né? Aí ele vem, passa no primário do transformador e depois ele energiza o secundário, né? Por exemplo, aqui, ó, no caso da monofásica aqui, esse desenho aqui é do padrão da 13, a vulgo chamada 13.8 kV. Mas na verdade, né, eu antigamente eu achava que essa média tensão aqui, então esse daqui é a média, é a MT, né? Só para a título de nivelamento, o Ângelo já tinha falado disso, dessa divisão aqui.
Já tinha falado já sobre Já, importância. né? Não, então, como se diz, eu já tô reforçando aqui. E é esse daqui, né, o nosso aqui, os 220 volts, né? Esse aqui eles chamam de padrão 3.8, mas na verdade a tensão é 7.965 volts, mais ou menos. Então tem aproximadamente 7,9 kV. Sempre quando vocês veem um padrão assim de tensão, pelo menos na parte de média tensão, alta tensão, extra alta tensão, sempre vocês vão ver a tensão bifásica. Então, se eu pegar no caso, essa daqui é monofásica, né? Mas vamos para um tipo de estrutura aqui, tri, né? A padrão N, né? A normal. Então, cada um desses aqui tem 7.965, e aí a DDP entre dois dele que vai dar o chamado 13.8. Aí, para você chegar nesse número mágico, né? Você pega os 7.900, só para questão de autonomia, né? Você pega os 7.965 aproximadamente, aí vezes aqui, ó, raiz de 3, aí, ó, deu 13.795, né? Aí fazendo a regra de arredondamento, dá os 13.8. Mas se a gente pegar esse daqui, ó, e multiplicar ele, ó, vou repetir aqui, ó, multiplica por raiz de 3, porque a rede é trifásica, né? Aí, ó, deu 23.295. Ou seja, uma fase tem 7.000, cada uma individualmente da média tensão tem 7.965, duas delas é a 13.8, e as três, né, vai dar um DDP o quê? De 23.000. Não sei se você, provavelmente não, né, que vocês ainda não tiveram a parte prática aí, mas vocês vão ver lá nos equipamentos, nas luvas de cobertura, tem umas estruturas também de cobertura que você aplica aqui em cima, né? Por exemplo, o pessoal de linha viva vem aqui, ó, vou até mudar o desenho aqui, ó. O pessoal de linha viva vem, ó, e joga. Você ganha muita proteção, né? Isso, e joga. Aí tem a cobertura rígida e tem a cobertura flexível, né? É um lençol. Aí ele joga aqui em cima, ó. Não sei se vocês já viram por aí, né? Provavelmente já deve ter visto aí pela rua aí. Pessoal lá o cesto aéreo, aí tem um caminhão especializado, né? O cesto aéreo, em conformidade com a NBR, a NBR não, desculpa, a NR, né, que é da Secretaria do Trabalho, a NR12, que fala de máquinas e equipamentos. Aí o cesto aéreo, ele é específico para elevar pessoas, e aí o eletricista de distribuição, ele vai vir aqui, se for a 13.8, ele vem aqui com a mão aqui e coloca essa estrutura aqui, ó, vem no cesto. Ele está aqui no cesto aéreo, né, o eletricista vem e aplica essa estrutura. Aí vamos supor que não é uma rede de 13.8, é uma rede de 30, a chamada 34,5 kV. Aí, em vez dele no cesto aéreo aqui, aí o cesto aéreo ele vai estar isolado do chão, ou seja, não vai haver DDP, só tendo cuidado para só tocar na parte viva, porque se você tocar só na parte viva, você vai estar no mesmo potencial. Aí existe, né, os métodos lá que provavelmente o professor já deve ter falado nessa altura do curso, né? Tem Ele o mostrou método, só um vídeo só, como é que funciona. o método Com um helicóptero, mostrando sim, como é que entra esse no mesmo potencial e tal, como isso, funciona. aquele é o método ao potencial. Aí, no caso, o pessoal da linha viva de distribuição usa o método ao contato. Parece assim, parece a mesma coisa, né? Mas não é. Nesse caso aqui, você aplica tanto a cobertura para a rede de distribuição, como você vai estar com equipamento, ou seja, a cobertura vai estar em você, na forma de equipamento de proteção individual, e a cobertura vai estar na rede elétrica,
em forma de seria um equipamento de proteção coletiva, né? Que além de proteger você, vai proteger o seu colega que vai estar te ajudando na tarefa aí, né? Então, o método ao contato, você não entra em contato com o campo eletromagnético. O objetivo dessa manta aqui é que ela anua, né, o raio de alcance, ele tem um alcance X aqui, né? Ó. Lembra lá na NR10, né? Não tem um desenho lá assim, ó. Tem o PE, né? Ponto energizado, né? O ponto energizado seria o quê? Esse cabo, o cabo que está passando aqui em cima do isolador aqui, ó. Aí não tem um negócio lá que chama raio de risco, né? Tem o RR, né? Eu já vi, mas o Isso. Tem professor o nunca passou RR, isso não, tá? que não é o RR Soares, né? É o raio de risco. E tem o raio da zona controlada, que não é zona, é um local. Não, pessoal, pelo amor de Deus, 21h52, você vem com essas piadinhas, passa amanhã. Então tem o raio de risco e o raio controlado. O de risco é onde o campo eletromagnético alcança aqui na rede de distribuição, né? E o raio controlado, você que é a pessoa advertida, ou seja, você é um BA4, né, na classificação, você tem autorização para estar no raio controlado porque você vai aplicar uma cobertura, por exemplo, né? Aí na hora que você aplica a cobertura, esse RR, que é, sei lá, vamos supor, ele tem uns 30 centímetros, estou chutando aqui, ele vai diminuir o quê? Para o limite dessa cobertura aqui, sei lá, vamos supor, vamos jogar aqui 5 centímetros. Vamos supor que essa cobertura rígida, aí ele o quê? Diminuiu o raio de risco, ele era 30, agora ele diminuiu o quê? Para 5 centímetros. Ou seja, você jogar essa cobertura, ainda mais que esse cabo que ele é nu, você jogar a cobertura, o raio de risco que tinha um alcance maior, ele fica com alcance menor, que é a chamada, essa cobertura aqui, ela é o quê? Uma barreira, né? Ela não chega a ser um invólucro, né? Mas ela é uma barreira aqui, ela diminui o campo eletromagnético, porque lembra lá que o professor deve ter explicado em eletricidade, né? Tem a regra da mão direita, né? O dedão seu é o quê? A tensão e a corrente elétrica que está passando no cabo. E os outros dedos aqui, ó, são o quê? O campo eletromagnético. Então, seja um circuito de tensão alternada, seja um circuito de tensão contínua, você naturalmente tem um campo eletromagnético. Quando ele é alternado, ele é pulsante. É como se fosse uma lanterna, acendendo e desligando. A frequência, né, natural da rede, que é 60 Hz. Quando ele é contínuo, não. Se ele tiver um tamanho, sei lá, de 10 centímetros, ele não vai ter essa pulsação, né? Ah, entendi, professor. Então, esse é o motivo do pessoal jogar essa cobertura aqui para diminuir o raio de risco e aumentar o raio da zona controlada e você poder fazer a manutenção. Mas no caso, esse exemplo que eu tô dando aqui é um exemplo o quê? Exemplo de uma linha viva de distribuição. No caso, vocês vão fazer as 5 regras de ouro, né? O mnemônico lá, o dicas, né? Desligar, impedir, né? Constatar, aterrar e sinalizar. Vão fazer isso primeiro, né? Para o circuito, que vocês vão seccionar o circuito primeiro, né? Ou seja, vão fazer o procedimento de abertura das chaves, né? Primeiramente, né? O primeiro passo, depois de ter sinalizado, né? Inclusive, essa é um dos focos da tarefa que vocês, da SAP que vocês têm que entregar. Mas assim, eu estou vendo que o tempo está estourando aqui, mas eu ainda vou, né, eu vou também, além da aula, né, eu vou ver que dia que dá para encaixar ela, além da aula, ainda vou colocar né, um vídeo para a gente fazer o passo a passo, principalmente de como que você vai poder proceder para entregar essa atividade. Então, aqui, ó, basicamente, ó, quando você sabe onde encontra aqui, ó, por exemplo, sei lá, eu preciso montar uma N1, né? Então, né, na sua norma, você vai ter, ó, no caso aqui, nossa, que é o desenho 16, né?
você tem todo o material da N1 com desenho, né? A vista frontal, a vista superior. A vista superior é basicamente para você saber que realmente ela é tipo 1, né? Que aprumado, ou seja, é reta aqui, ó. O circuito no projeto aqui, ele está indo em linha reta, né? Uma aprumada reta aqui. E você tem, geralmente você tem o quantitativo de material. Então, assim, basicamente vocês têm que entender como que funciona basicamente são de 4 a 3 tipos de estrutura que existe, tanto na média tensão quanto na baixa tensão. E a numeração associada. Se é o 1, é porque ele está em linha reta, né? Se é o 2, ó, é porque eu estou fazendo o quê? Eu preciso fazer uma curva, né? Uma esquina, né? Eu preciso fazer uma curva aqui, né? Ó, até mostrar no projeto aqui, ó. Ó, pegar esse aqui, ó. Esse aqui não está interligado, mas vamos supor que tivesse aqui, né? Você está vindo com essa rede aqui, ó, desse lado aqui, ó. Aí eu tenho que fazer uma inclinação, né? Então, eu não posso utilizar a tipo 1. Eu vou ter que utilizar a tipo 2, que é essa daqui, ó. Aí, geralmente, ó, a da 1 para 2, a 1, ó, o cabo ele passa no meio do isolador de pino. Já na tipo 2, ele passa de lado, ó, na saia do isolador. Se eu preciso levar a rede para o lado esquerdo do vídeo, eu vou passar pelo lado direito da saia aqui e aplicar os laços pré-formados. Se eu preciso ir para a direita do vídeo aqui, né, o lado oposto, aí eu vou passar o quê? Do lado oposto da saia. Para o lado direito, eu vou passar na saia para o lado esquerdo aqui, ó. Então, são coisas assim, igual aqui, ó, nesse desenho aqui, ó. Vocês vê o tanto que como se diz, às vezes está no detalhe aqui, ó. Vocês estão vendo? Isso daqui, ó, tem a porca, eles chamam de porca, é tipo máquina, né? Ou então porca quadrada. Aí você coloca a porca quadrada, uma arruela quadrada, e esse tipo de desenho aqui, ó, nesse formato, geralmente, quem tem mais experiência na área não monta desse jeito. Ele monta assim, ó, em forma de losango, ó. Mas por que, professor, montar assim assim, montando assim tá errado? Não, não tá errado de forma alguma. Mas com a chuva, ó, você tem o quê? Acúmulo de gotícula aqui, ó. E às vezes, como aqui eu tenho média tensão, vocês concordam comigo que o campo eletromagnético ele é grande, né? Então, às vezes, o acúmulo de gotícula aqui pode ajudar na formação de um arco elétrico aqui. Então, o que o pessoal faz? Ele coloca nesse tipo aqui, ó, que aí na chuva ele funciona como uma pingadeira, ó. As gotículas de água elas vão descendo. As manhas que tem, por exemplo, nesse isolador tipo roldana aqui, ó, ele tem de um lado da roldana aqui, ó, a roldana basicamente já tem esse formato assim, ó. Aí um lado dela é liso e o outro lado dela ela é abaulada assim, ó. Ou seja, ela tem um chanfro, né? O pessoal lá da mecânica chama de chanfro, né? Aí o ideal é você deixar esse chanfro para o lado de baixo, porque se você deixar ele para o lado de cima, acontece o quê? Acúmulo de água. Aí acontece várias coisas, né? Pode haver uma predisposição à diferença de potencial, a formação do mosquito e da dengue também. Tem muita coisinha que naquela história. É só na montagem é que você descobre. Beleza, pessoal? Beleza. Então, gente, como se diz. Eu já vou dando encerrada aqui. Mas aí eu já anotei aqui e eu vou verificar sobre essas demandas, tá ok, pessoal?
Então a gente vai entrar na próxima quinta-feira ou vai voltar para quarta-feira? Como é que Não, eu vou notificar vocês, tá ok? Uhum. Pode, Então tá certo. pode ficar tranquilo, Então tá certo. Vamos ficar aguardando o senhor então. beleza? Beleza. Uma boa noite. Boa noite, fiquem com Deus, pessoal.